Aleluia, boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Você está bem? Está feliz de estar aqui? Amém, glória a Deus. Para mim é uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com você, é uma honra poder fazer parte dessa família e ter você como meu irmão, como minha irmã, amém? Quero honrar também a vida dos nossos pastores, pastor Eli, pastor Daniel, agradecer pelo cuidado, pelo carinho e pelas correções também, quando necessárias, amém? E honrar também a vida do meu pai. Só queria dizer, pai, que obrigado por você ter sido um exemplo, um modelo, um homem de Deus, cheio da palavra, por ter nos ensinado a caminhar nos caminhos do Senhor. Se hoje eu estou aqui é porque um dia eu tive você como meu exemplo, amém? Glória a Deus. Antes de eu me emocionar aqui, vamos para a palavra, amém? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre ela, ser ensinados e ministrados por ela. E eu queria que você abrisse, por gentileza, em Efésios, capítulo 4, versículo 8. Efésios 4, 8. Amém? Glória a Deus. Hoje, se vocês puderem colocar aqui, o tema da nossa ministração de hoje repete comigo, crescendo espiritualmente. Amém, glória a Deus, nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Se você chegou lá em Efésios 4:8, diga amém, por favor. Amém, glória a Deus. E lá diz o seguinte, por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E agora pula para o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo 12. E agora presta muita atenção aqui nesses próximos versículos. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu gostaria que a gente lesse junto esse último versículo. Repete comigo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos. Repete de novo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, aleluia. Sabe, irmãos, aqui fica claro para nós, Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que eu e você cresçamos. E cresçamos espiritualmente como filhos dele. E hoje nós vamos discorrer um pouco a respeito das etapas do crescimento espiritual de nós, filhos de Deus, de nós cristãos, amém? Então, meu irmão, eu gostaria de te pedir, abra o seu coração e fique conectado com a palavra, amém? Feche seus olhos, Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, obrigado pela Tua palavra que será ministrada e ensinada, Pai, em nome de Jesus, que ela penetre no mais íntimo do nosso ser, Pai, assim como essa espada afiada, Senhor, dividindo, Pai, o mais íntimo de nós, Pai, entre alma e espírito, Senhor, Pai, que ela traga ensino, correção, alimente a nossa fé, nos nutra, nos mostre o caminho que devemos seguir e nos conduza para um crescimento espiritual, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, já começando a primeira etapa do crescimento espiritual, ou a primeira etapa nossa como cristãos, é a primeira infância. Sabe, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Todos nós nascemos fisicamente como bebês, não é verdade? Sim ou não? E espiritualmente, irmãos, é a mesma coisa.
Sabe, você não nasce de novo sendo um cristão maduro, experimentado, conhecedor da palavra. Às vezes alguns até conhecem a palavra assim, mas você não nasce um cristão maduro. Amém? Não, você nasce um bebê espiritual. E nós vamos crescendo ao longo do tempo, à medida que nos abrimos para o Senhor, nos abrimos para a palavra e deixamos que ela nos transforme. Amém? É assim ou não é? Você se lembra quando você era um bebê espiritual? Sim ou não? É verdade, irmãos, todos nós nos lembramos disso. E os bebês, irmãos, eles não podem fazer muita coisa sozinhos, independentes. Eles precisam de alguém, de um adulto, para quê? Para fazer as coisas em favor dele. Nós temos uma criança de 2 anos, que até o ano passado era um bebê, e ele precisa de nós para tudo. Um bebê espiritual, o que ele precisa? De um adulto, de um homem maduro espiritualmente, para quê? Para conduzir ele, para guiar ele, para orientar, para aconselhar, para corrigir, amém? Glória a Deus. E quais são as características da infância, da primeira infância espiritual? A primeira delas, irmãos, é a inocência. Repete comigo, inocência. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, irmãos, nós vamos abrir bastante a Bíblia, então seja rápido, ou senão, se eles colocarem aqui, você vai acompanhando, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Sabe, irmãos, quando nós nascemos de novo espiritualmente, o nosso passado é apagado. Sabe, e glória a Deus por isso. Porque assim como um bebê, assim como meu filho, o seu filho e todas as crianças, as bebês que nós vemos aqui, elas são inocentes. Sabe, elas não têm o passado, elas não têm pecado, elas não têm culpa. Da mesma forma, eu e você, quando nascemos de novo, temos o nosso passado completamente apagado por Deus. O próprio Deus lança no mar do esquecimento o nosso passado e nos dá uma vida nova, amém? Irmãos, como bebês não têm passado, o que eles são? São inocentes, são doces. Você se lembra quando você nasceu de novo? Ou com os bebês que talvez nós temos aqui, que estão chegando agora, que aceitaram a Jesus recentemente, eles são inocentes, eles são doces, eles são engraçados, sabe? Eles são sinceros, eles são cheios de fé, dispostos a aprender. E essa é uma característica que nós, à medida que vamos crescendo espiritualmente, não podemos perder, que é a inocência. Sabe, irmãos, um bebê, uma criança, ela acredita naquilo que o pai fala. Irmãos, eu já fiz alguns testes com meu filho. Se eu falar para ele, filho, vou falar uma coisa, faz isso daqui, por mais doido que... Irmãos, ele confia em mim de uma certa... que ele se joga do sofá. Eu falo, filho, desce dessa rampa com a bike. Irmãos, ele nem pensa, ele vai. Porque ele confia, ele acredita, ele é inocente. Irmãos, nunca perca sua inocência. Acredite em Deus, irmãos, independente do que esteja acontecendo, assim como uma criança, amém? Aleluia, glória a Deus. Mas, conforme a gente vai crescendo e vai ficando velhos, espiritualmente falando, ou maduros, a gente corre o risco de se tornar um sabe-tudo. Sabe aquela pessoa sabe-tudo? Que já é experiente. Não, isso... Então, eu quero falar com você, João 3... Não, João 3,16. Ei, rapaz, eu já sei. Você quer uma aula de João 3,16? Eu falo aqui para você. Sabe, irmãos, aquela pessoa de, não, você não pode me ensinar, rapaz, que eu já li João 3,16 80 mil vezes, eu sei tudo, sei o grego, sei o hebraico, sei tudo. Irmãos, não seja essa pessoa sabe tudo. Sabe, é impossível, nem o próprio Deus, irmãos, consegue ensinar uma pessoa sabe tudo. Sabe, mantenha a inocência, disposta sempre a aprender. Sabe, se for falar de João 3,16, irmãos, abre o seu coração, porque a palavra de Deus é viva e ela se renova, e independente de quantas vezes você escute a mesma coisa, ela vai falar com você, amém? Irmãos, a próxima característica de um bebê espiritual é a ignorância. Um bebê, meu irmão, eu já vi também umas coisas, um bebê põe tudo na boca. Eu lembro do Stefano, sei lá, 4, 5, 6 meses, engatinhando, o que ele vinha no chão, eu colocava na boca. Quem tem bebê aqui sabe disso, né? Irmãos, colocar qualquer coisa, era um parafuso. Eu já tirei moeda, já tirei um monte de coisa da boca dele. Por que ele é um bebê? Ele não tem consciência.
E agora falando para você que é bebê espiritual, ei, se você é um bebê espiritual, se você nasceu de novo recentemente e está aqui congregando conosco, tome cuidado com o que você coloca na boca. Sabe, nem tudo que você vê por aí no Instagram, no Facebook, ou que o seu colega de trabalho te fala, você deve colocar na boca. E o que significa isso? Ei, tome cuidado com o que você lê, tome cuidado com os livros, tome cuidado com os ensinos, tome cuidado com as pregações da internet. Sabe, nós temos uma livraria maravilhosa ali no fundo, uma curadoria. Irmãos, qualquer livro que você pegar lá de olhos fechados vai abençoar a sua vida e está dentro de uma sã doutrina. Isso vale para os bebês, mas vale para os maduros também, os mais antigos da casa. Tome cuidado, porque, irmãos, está repleto de casos de bebês naturais que colocaram coisas danosas na boca e morreram. Bateria, pilha, parafuso, está repleto. E está cheio de bebê espiritual que colocou coisas danosas, que se alimentou de coisas que não deviam e morreram espiritualmente. Amém? Sabe, irmãos, uma terceira característica da primeira infância é a irritabilidade. Sabe, bebês, eles se deixam mimar facilmente. Uma vez mimados, ficam irritados e sempre vão exigir mais e mais. Meu filho está com 2 anos, irmão do céu, tem hora que o bicho pega. Por quê? Porque ele é um bebê, ele está crescendo. Sabe, lá em Salmo 131, versículo 2, diz assim, na versão NVT, Salmo 131, 2, diz assim: pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada, que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma está dentro de mim, é como uma criança desmamada. Gênesis 21, 8 diz assim: quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sabe, irmãos, quando você é bebê espiritual, todo bebê precisa de mamadeira. E um bebê não consegue lá fazer o tetê dele de madrugada, à noite, quando ele precisar, quentinho, esquentar a água, botar o leite e tal. O bebê não consegue fazer a mamadeira dele, ele precisa de um adulto para fazer a mamadeira, para colocar a mamadeira na boquinha dele. E espiritualmente é assim também. Quando você é um bebê espiritual, sempre vai ter alguém maduro espiritualmente, um pastor, um líder, um irmão experimentado e maduro espiritualmente, que vai colocar uma mamadeira na sua boca, vai te alimentar, ei, vai fazer o seu tetê. Isso é maravilhoso, faz parte do crescimento. Você é um bebê. Mas sabe, o perigo disso é que chega uma hora da infância que precisamos desmamar e largar a mamadeira. E não mais que alguém faça o nosso tetê espiritual, a nossa mamadeira espiritual. Nós precisamos o quê? Crescer. E, irmãos, quem aqui tem filho? Ei, a hora do desmame, o bebê não gosta de sair do tetê. Por quê? Porque é gostoso, é fácil. Eu choro, esperneio, e a mamãe vem, e o papai vem e me dá a mamadeira. Agora eu choro e não tenho mais mamadeira. Ei, irmãos, nós precisamos crescer ao ponto de sair dessa infância, de sair dessa dependência de alguém, sempre estar ali dando o nosso leitinho espiritual. Deus não quer que você permaneça na primeira infância para sempre. Sabe, irmãos, imagina o meu filho, o seu filho, com 30 anos e eu dando mamadeira para ele. É inadmissível, é horrível. Imagina um crente, um filho de Deus, com 10, 25, 30 anos de igreja e ainda precisando de mamadeira espiritual, de um leitinho, de alguém indo lá fazendo o tetê dele. É da mesma forma. Sabe, é maravilhoso quando um cristão cresce e ele não precisa mais de mamadeira. Por quê? Porque ele está habilitado para uma nova fase. O Kenneth Hagin diz assim, num livro dele, Crescendo Espiritualmente: talvez um dos motivos de as igrejas não estarem crescendo é porque todas as mamadeiras estão sendo ocupadas pelos bebês maiores que não querem largar. Se chega um bebê novo, não vai ter mamadeira para ele. Por quê? Porque os bebezão, os maiorzão, estão ocupando. Alguém que já deveria estar
dando mamadeira para um bebê, não quer largar a mamadeira. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe? E nós precisamos analisar a nossa vida, analisar a nossa conduta, analisar o nosso modo de viver e identificar se ainda estamos sendo bebês espirituais. Sabe? Nós precisamos crescer de tal modo que, em vez de alguém vir precisar nos visitar, de alguém ficar lá nos enchendo de pressão, ei, vai, você consegue, ei, você pode, ei, vamos lá, de alguém lá te apoiando, sabe, alguém lá, ei, não, vamos lá, eu vou pegar você, vamos orar junto, ei, não, eu vou te alimentar, sabe, nós precisamos ser essas pessoas, nós precisamos ser, ei, aqueles que vão procurar. Estou vendo alguém cansado, estou vendo algum bebê aqui, estou vendo alguém que está passando por algum... Ei, meu irmão, Deus é contigo, conta comigo. Ei, você precisa de oração, vamos orar junto. Vamos vamos orar de manhã, vou te mandar versículo. Ei, dá uma oferta, toma aqui uma oferta. Ei, irmão, esse é o nível que Deus conta comigo e com você. Isso que eu estou falando é para quem já é maduro. Se você está aqui, você é bebê espiritual, ei, meu irmão, fica tranquilo. Você vai ter TT quentinho, a gente vai te cuidar. O que você falar, a gente vai achar lindo, engraçado, porque você é um bebê e faz parte. Se você errar, se você fazer uma birrinha, a gente vai relevar, porque você é um bebê. Ei, mas você não vai ser bebê para sempre, tá? Sabe, irmãos, eu vou te contar o testemunho com muita vergonha no meu coração. Amor, vou te expor também, porque é nossa, a gente é um e está tudo bem. Sabe, alguns anos atrás, a gente demonstrou sinais de primeira infância. Estávamos em casa conversando, e eu e a Vanessa falamos, amor, a gente está se sentindo sozinha. O pastor não cuida da gente, amor. O pastor Daniel não manda uma mensagem para a gente. O pastor Daniel não nos liga, não nos procura. Pastor Daniel não nos cuida, a gente quer ser cuidado, a gente quer ser, que alguém dê um tetezinho para a gente. E ficamos ali, é verdade. Eu falei, é verdade, amor, você tem razão. Aí eu falei assim, não, vamos procurar, vamos procurar. Marcamos uma pastoral com o pastor Daniel, chegamos nele, não sei se você lembra, lá no restaurante do Alex. Pastor, seguinte, preciso falar um negócio urgente, um negócio sério. Pastor, o senhor não está nos cuidando. Pastor, a gente precisa de cuidado, pastor. Pastor, eu preciso crescer, eu preciso ter alguém que me alimenta, alguém que me orienta, alguém que cuida de mim. Irmãos, e a gente ficou ali falando e falando, uns 20, 30 minutos, e ele só ficava assim, ó. Ele balançava a cabeça, com os olhos assim, sabe os olhos do pastor, sei, estou entendendo. Mas eu não sei nem o que ele estava pensando. Mas sabe, hoje, olhando lá para trás, irmãos, eu vejo e falei, rapaz, como a gente foi bebê. Como a gente foi uma criança espiritual, sabe, irmãos, eu nasci na igreja, eu nasci já engatinhando no berço da igreja, tenho 33 anos de igreja, irmãos, e dando uma dessa com o meu pastor, e ele olhou e falou para a gente, ei, cara, sabe o que ele falou? Vou cuidar de vocês, estamos juntos, não, me perdoa, não, estamos juntos, vamos cuidar, vamos não sei o quê. E sabe, irmãos, hoje olhando para trás, eu falo, pastor, me perdoa por aquele dia, viu? Nunca te pedi perdão por isso. Mas sabe, se você está assim, irmão, não marca uma pastoral para passar vergonha, pelo amor de Deus, se conserta aí logo. Ei, Deus conta com você para cuidar de outros, meu querido. É hora de sair da primeira infância. Oh, aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, existe um tempo de mamadeira. Existe sim, mas ele não é eterno, amém? Sabe, irmãos, bebês espirituais, além de se irritarem, eles se frustram facilmente. Eles se magoam facilmente. Eles desviam a atenção facilmente. Sabe, se você está falando com um bebê, eu estou falando com meu filho, Stefano é isso, aquilo, e tarará. Irmãos, passou uma mosca que ele... papai, a mosca, estou falando com você, filho, não pode, ele tem que colocar, por quê? É um bebê. Sabe, irmãos, nós que já estamos há anos na caminhada cristã, irmãos, não dá mais para qualquer coisinha. Sabe, se o pastor passou e não te cumprimentou,
Tô chateado com o meu pastor, ele passa e não me olha, não me compromete. Se o seu líder, por acaso, esqueceu de te mandar mensagem no dia que você faltou, tô chateado. Eu falto do culto e ninguém me manda mensagem. Tô frustrado com o meu irmão. Irmãos, você é bebê? Se você é bebê, você tem todo o direito de ficar assim. Mas agora, se você já é um adulto espiritual, irmãos, não dá. Não dá para a gente ficar com mamadeira e com fralda aqui. Irmãos, ó, dá um amém aí. Um glória a Deus. O clima está meio tenso aqui, calma que vai ficar melhor, irmãos. Porque a gente vai passar para a próxima etapa. Você me ama ainda, sim ou não? Amém, glória a Deus. A próxima etapa do crescimento espiritual é a meninice. Repete comigo, meninice. Amém. Vai lá em Efésios 4,14, por favor, Efésios 4,14. Aleluia. Efésios 4,14, na parte A, diz assim: para que não sejamos mais como meninos. Repete comigo, não mais sejamos como meninos. Sabe, irmãos, uma das características de um menino, de uma criança, de um menino, adolescente, é a instabilidade. As crianças naturais são instáveis, elas são pouco confiáveis, elas são impressionáveis, elas são explosivas e imprevisíveis. Quem tem filho aqui, um menino, um adolescente, 10, 11, 12 anos, sabe como é que é? Você manda o menino fazer, ei, você tem que lavar todo esse caminhão de louça aqui. Quando eu voltar, eu quero esse caminhão de louça lavado. Você sai de lá e você fala, Senhor, em nome de Jesus, que ele lave inteiro. Por quê? Porque você sabe, não dá para confiar. Porque se ele começa a lavar a louça, de repente toca o celular dele, ele, deixa eu ver quem mandou mensagem. Aí ele vai lá, vem mandar mensagem. Lembrei que eu tenho que assistir um negócio. Irmão, passou, a louça ficou, já está tudo lá. Você voltou, a louça tá lá ainda. Por quê? Porque ele é instável, ele é pouco confiável, você fala, mas ele vai e não vai, entende o que eu estou falando? Por quê? Porque ele é um menino, Sabe, crianças espirituais, meninos espirituais, falam o seguinte, ei pastor, conta comigo, viu? Estou 100% contigo, o que você precisar eu estou aqui. Amém, glória a Deus, nossa, posso contar com ele. Irmãos, semana que vem na escala, está escalado, ou no culto da semana que vem, tem o churrasco da família, o churrasco acabou 3, 4 horas da tarde, rapaz, estou cansado, hein, acho que eu não vou no culto hoje não, hein, o churrascão ficou até tarde, comida está pesada, hoje não dá, manda uma mensagem no grupo, ei, não, tem que faltar da escala, viu, hoje não dá, compromisso aqui com a família, está complicado. Menino, pouco confiável, fala que tá, mas quando dá uma apertadinha, não dá para confiar. Sabe, irmãos, e se você é um menino ainda, espiritualmente, está tudo bem. Por quê? Porque você está crescendo. O que não podemos é ser velhos de igreja, experimentados de anos de igreja, e permanecer como meninos. Isso está errado. Tem alguma coisa errada. Da mesma forma que um bebê com 30 anos não pode tomar mamadeira, um homem com uma mulher com 30 anos não pode ainda ser alguém que não é digno de confiança, que a palavra dele não vale, que você não pode contar. Que se ele se compromete, você fica, rapaz, será que ele vai vir mesmo? Será que eu posso contar com ele mesmo? Irmãos, Deus conta com você. Deus conta com o seu sim, Deus conta com o seu amém, Deus conta com o seu talento, Deus conta com a unção que Ele derramou sobre você, e para isso o seu sim precisa ser sim, você precisa ser alguém confiável, alguém estável, alguém que permanece independente da circunstância, da pressão, do churrasco da família que foi até mais tarde, da dor de cabeça que talvez está te pegando. Nós precisamos, irmãos. Oh, aleluia. Sabe, um menino, outra característica, ele é curioso. O menino, crianças espirituais, sempre se metem nos negócios alheios, na vida dos outros, sem serem chamados. Porque é uma criança, ela é curiosa, eu quero saber, ela está descobrindo o mundo. Ei, eu quero saber o que está acontecendo na vida do meu irmão. Ei, você viu o fulano? Rapaz, trocou de carro, hein? Pegou um carro mais barato lá. Ih, deve estar endividado, hein? Você está sabendo que criança, curioso, quer saber. Lá em
1 Tessalonicenses, isso mesmo, 4:11 na versão King James. Olha o que diz, irmãos. Abre seu coração, abre seu ouvido e olha o que diz aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 na versão King James atualizada. Buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida. Cuidando cada qual da sua vida. Cuidando cada qual da sua vida. E trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos. Irmão, você não precisa saber da vida de todo mundo, você não precisa se intrometer na vida de todo mundo. Sabe o que você precisa fazer? O que o pastor aqui falou, ora. Você tá rapaz, mas eu sem querer a informação chegou para mim. O que você vai fazer? Ora. Acabou, irmão. Dobra seu joelho, 3 horas da manhã, vai orar por ele. E acabou, irmão. Amém? Glória a Deus. Outra característica de um menino, tagarelice. Crianças nunca aprenderam o valor do silêncio. Crianças falam demais. Falam demais. Meu filho esses dias, irmão, tanto que ele falava, eu dormi. A Vanessa me deu um fumo, me deu uma bronca. Eu deitei do lado dele e ele começou, papai, isso aqui, bibi. Eu falei, filho, dorme. Papai, bibi. Filho, dorme, hora, bibi. Irmãos, eu dormi e ele ficou falando. A gente olhou na câmera depois, ele ficou 40 minutos falando e eu estava dormido. Dormi, apaguei de tanto que ele falou. Por quê? Porque é criança. Crianças espirituais falam demais. Provérbios capítulo 10, versículo 19, diz assim, ó. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Eclesiastes 5:3 diz, das muitas ocupações surgem sonhos, do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Pessoas na etapa juvenil do crescimento espiritual estão sempre falando muito e ouvindo pouco. Não seja essa pessoa. Sabe, nesse mesmo livro do Reagan, ele cita um exemplo de um pregador chamado Charles Finney. E o Charles Finney chegava e fazia cruzadas evangelísticas cheias de cura. E tinha um irmão que se chamava Pai Nash. E esse irmão, discreto, simples, todas as cruzadas dele chegavam um dia antes, reunia algumas pessoas e ficava lá orando, intercedendo pela cruzada. E um dia perguntaram, ei rapaz, o que é esse cara aí, o Charles Finney? Ah, ele é um homem, ele chega lá e fica orando, mas o que ele tem? Como é que ele é? Ele falou, o Charles Finney falou, ele é exatamente como qualquer pessoa que ora, é um homem de poucas palavras. Irmãos, entre falar demais e orar demais, escolha orar demais, amém? Oh, aleluia. Sabe, 3 pecados a gente pode cometer se a gente fala demais. O primeiro, maledicência, falar mal dos outros, ficar debatendo os defeitos. Ei, você viu o William? Então, rapaz, ele é meio assim, esquisito, tal, não sei o quê, eu não gosto dele. Nossa, é verdade, ele é assim, Irmãos, o William é uma bênção, ele só está olhando para mim. Entende? Por quê? Porque fala demais. A gente fica falando e de repente está falando mal dos outros. Falar vaidades. Sabe aquela pessoa que está sempre falando de mim, de si, o que fez, o que vai fazer, para onde viajou, e quiriri, papapá. Irmãos, chega a ser chato uma pessoa assim, que só fala dele, não te pergunta nada, só dele. Outra coisa, fala tolices, coisas que não servem para nada. Só faz piada, só faz zombaria, porque fala, e tem que ficar procurando coisa para falar, de tanto falar. Irmãos, fale menos, ouça mais. Ore mais, fale menos. Oh, aleluia. E agora vai ficar bom, irmãos. Fala assim, vai ficar bom. Porque vamos chegar à terceira etapa do crescimento espiritual. Repete comigo, varonilidade. Oh, aleluia. Abre lá, por gentileza, em Hebreus capítulo 11, versículo 24. Repete comigo, esse sou eu. Está falando comigo. Aleluia, glória a Deus. A varonilidade. Olha isso, irmãos. O que diz lá em Hebreus 11, 24 ao 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha para mim, por favor, uma característica, irmãos, de um homem, de uma mulher varonil, madura, experimentada, crescida espiritualmente, é estimar pouco as coisas da terra. Estimar pouco as coisas da terra. Sabe, irmãos, eu não sei se para você fica claro isso aqui, o que Moisés fez. Se Moisés vivesse entre nós hoje, talvez seria como dizer, Moisés foi adotado pelo Elon Musk, o cara mais rico do mundo, trilionário e sei lá o quanto. E daí o Moisés chegou para o Elon Musk e falou, ei, Elon Musk, obrigado por tudo que você tem a me oferecer aí, toda a riqueza, todo o poder, toda a influência. Eu digo não para isso, porque Deus me chamou para pregar na Índia. E eu vou, debaixo da palavra de Deus, dizer não para você, porque eu estou contemplando o galardão eterno que o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que me chamou, me capacitou, me deu uma missão, como o pastor bem disse aqui várias vezes, me deu um propósito para cumprir nessa terra. Eu vou obedecer ao meu Pai, porque eu não estou olhando uma riqueza natural, eu estou olhando uma recompensa eterna, uma coroa de glória que Ele me dará lá na eternidade. Ei, e o dinheiro não é a coisa mais importante para mim. O mesmo que me chamou será o mesmo que vai me sustentar. Ele é o meu pastor, Ele supre cada uma das minhas necessidades. Ei, e ainda que eu morra, eu viverei. Oh, aleluia! Essa é a atitude de um homem e uma mulher madura espiritualmente, crescida espiritualmente. Oh, glória a Deus! Irmãos, não é possível colocar os assuntos terrestres acima dos espirituais e ainda crescer espiritualmente. Não é possível. Deus, sabe, irmãos, Ele quer que a gente prospere, Ele quer que você avance. Irmãos, a Bíblia está repleta de promessas, de prosperidade, de suprimento, de abundância, sabe, de realmente enriquecimento, sabe, de alargar as suas tendas, de transbordar os seus celeiros. Mas isso não deve ser a primeira coisa, a mais importante que nós vamos buscar. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, irmão, se você tiver que escolher, escolha como Moisés, escolha o Senhor, escolha a sua vontade, custe o que custar. Sabe, tem pessoas que se interessam mais pelo dinheiro que elas podem ganhar do que pelo servir a Deus. Irmãos, não é uma atitude de um homem maduro. Não é pecado ter dinheiro, irmãos. O pecado é o dinheiro ter você. Ele te domina, Ele decide onde você mora, Ele decide a cidade que você mora. Por quê? Porque se Deus te plantou em um lugar, e Ele disse diretamente para você, eu quero te fazer frutificar nesse lugar. Qualquer proposta de R$1.000 para ir para lá do outro lado do mundo, você vai. Por quê? Porque o dinheiro é mais importante. É R$1.000 a mais que vai mudar a minha vida. Irmãos, eu estou citando um exemplo, pelo amor de Deus, você vai ser transferido de emprego e Deus está com você, irmãos, vai que você vai prosperar lá. Mas se Deus te plantou aqui, fique, porque é aqui que você vai frutificar. Não vai ser uma proposta de um dinheiro maior que vai fazer você frutificar, amém? Oh, glória a Deus. Que isso entre com equilíbrio no seu coração, amém? Sabe, Salmos capítulo 1, versículo 3 diz, Ele é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto Ele fizer será bem sucedido. Está falando de você, meu querido.
Está falando de você, um homem ou uma mulher madura, cheio de Deus, cheio do Espírito, cheio da palavra. Irmãos, se você for morar no fim do mundo, se Deus te mandar para o fim do mundo, para a cidade mais remota do Brasil, que não tem nem água, Deus vai fazer jorrar água, porque você está lá. Oh, aleluia! Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, a tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, você não vem na igreja, com todo respeito, pastores, Sueli, Miriam, você não vem na igreja, irmãos, porque você está apaixonado pelos nossos pastores, está apaixonado pelas esposas dos pastores, porque eles são lindos, maravilhosos e carinhosos, e eles são. Mas você não vem na igreja por causa disso, irmãos. Você vem na igreja porque você ama o Senhor, porque você quer estar aqui no primeiro dia da semana, adorando a Ele, entregando a sua adoração, a primícia da sua semana para Ele. Você está aqui por Deus, irmãos. Essa é uma atitude de um crente maduro, que não é qualquer coisinha que deixa a gente faltar no culto, glória a Deus. Decida no seu coração, irmão, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Oh, glória a Deus. Irmãos, outra característica do crente maduro, ele é insensível diante da censura. Ele é insensível a uma ofensa, a uma crítica. E também é insensível ao louvor. E o que isso quer dizer? Lá em 1 Coríntios 13, 4 e 5, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, ó: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Oh, glória a Deus! Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Sabe, irmãos, um cristão maduro, um cristão imaturo, desculpa, ele é melindroso, ou ele é envaidecido. Sabe, qualquer coisinha me chateou. Não falo com aquele irmão faz 5 anos. Rapaz, eu não vou com a cara dele porque em 2020, lá na pandemia, quando eu estava precisando de máscara, ele tinha 2 e ele não me deu. Estamos em 2026 e está melindroso, está chateado. O pastor chegou em você, o líder chegou em você e falou: ei, conto contigo. Estou vendo em você um coração fiel. Estou vendo em você alguém que é fiel, que está disposto, que ama o Senhor, que está comprometido com a visão. Conto com você. Irmãos, no dia seguinte, encontrou a Vanessa. Ei, Vanessa, seguinte, o pastor já falou alguma coisa com você? Não. Então, comigo ele falou que ele conta comigo. O pastor está me levantando. O pastor agora vai me colocar para pregar no culto de domingo. O pastor vai me colocar como líder de departamento. Que isso? Misericórdia, irmãos. Que é isso? A atitude de um cristão imaturo. Não podemos ser assim. Ei, independente se o pastor falou, conta comigo, conta com você. Irmão, continue fiel. Continue um servo, continue com o coração. Ei, eu não sou melhor que ninguém. Ei, eu não estou acima de ninguém. Ei, eu sou um servo. O pastor, ele disse isso hoje. Ei, aquele que quiser ser o maior, que seja aquele que serve. Onde precisar, irmãos, que Deus conte com você e te encontre fiel. Sabe, irmãos, um cristão imaturo, se ele é criticado, mesmo que às vezes na imaginação, ele fica inquieto, ele fica pouco à vontade. Ei, não, fulano falou de mim, está falando de mim pelas minhas costas. Ei, não, meu Deus, eu que estou aqui há 20 anos na igreja, como pode alguém falar mal de mim desse jeito? Cristão imaturo, sensível demais. Irmãos, lá em Efésios 4,14b diz assim: agitados de um lado para o outro. Ei, esse é um cristão imaturo. Por quê? Porque ele está num esforço tremendo e um esforço infantil para conseguir o quê? Popularidade. Eu quero que as pessoas me aceitem. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Eu quero ser levantado. Sabe, irmãos, um cristão maduro, ele tem consciência de Deus e a percepção daquilo que a palavra de Deus diz a respeito dele e para ele. Irmãos, independente se falaram mal de você, se te ofenderam, ei, deixa para lá, perdoa, ei, você tem o amor de Deus derramado no seu coração, o amor de Deus, ei, ele não guarda mágoas, irmãos, o amor de Deus não é orgulhoso, ei, libere perdão, você é maduro, fala assim, eu sou
maduro. Sabe, irmãos, e o último ponto, o cristão maduro, ele tem a habilidade para reconhecer que Deus está operando. Sabe, eu vou contar aqui a história de José. Irmãos, José recebeu um sonho, Deus mostrou para ele, os irmãos todos dele prostrados, ele contou o sonho para os irmãos ficaram com inveja, venderam ele como escravo no Egito, ele ficou preso injustamente durante 7 anos, irmãos, e aí de repente, quando parecia que ele ia sair, falou, não, encontrou o copeiro do rei, revelou o sonho do copeiro, e falou, ei copeiro, vai lá, lembra de mim no faraó, e aí, um fio de esperança, e o que aconteceu? O copeiro esqueceu dele, 2 anos se passaram, 9 anos, onde aparentemente parecia que nada ia acontecer. Talvez se fosse comigo, nem vou falar de você, vou falar de irmãos, 9 anos, eu falo, rapaz, Deus se esqueceu de mim. Senhor, eu sou fiel, estou dizimando, estou ofertando. Pai, eu estou fiel na igreja, eu estou aqui, Senhor, como que está acontecendo isso comigo? Mas ele não, irmãos. Sabe, o que diz lá em Gênesis 45, 4 e 7, diz assim, ó, finalmente, quando o sonho de José se cumpriu, ele foi tirado da cadeia, colocado como governador, um dos maiorais do Egito. Os irmãos dele foram até ele, pediram lá a comida para ele, ele fez lá tudo. Quando a Bíblia mostra lá em Gênesis que ele chamou eles numa sala, e todas as vezes que eu li isso, irmãos, eu confesso, eu fiquei com raiva dos irmãos deles. Eu falava, agora vocês, nossa, José tem que acabar com a vida deles, José tem que falar tudo que eles fizeram, José tem que jogar na cara deles tudo que eles fizeram. Sabe o que José fez, irmãos? José demonstrou ser um homem de maturidade espiritual. Não foi orgulhoso, não foi vaidoso, não guardou mágoas, não guardou ressentimentos. Sabe o que José disse quando finalmente os irmãos dele olharam para ele e disseram, ei, meu Deus, é você! A Bíblia diz que eles tremeram de medo, eles ficaram, meu Deus, ele vai acabar com a gente agora. Em Gênesis 45, 4 diz, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Versículo 5, agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, que não haverá lavoura e nem colheita. Irmãos, José era um homem maduro, José era um filho de Deus maduro, que não tinha vaidade, que não guardava ressentimentos e que reconheceu que Deus estava operando em tudo. Ei, esse é você, esse sou eu, glória a Deus. Irmãos, para a gente finalizar aqui, oh, aleluia. Agora, quero te perguntar, quem aqui quer ser um homem e uma mulher de Deus varonil? Levanta a mão. Fala, glória a Deus. Eu quero. E afinal, como a gente cresce espiritualmente, então, irmãos? Como a gente alcança o que diz em Efésios 4:13? A estatura do varão perfeito. Ei, a resposta está em Efésios 4:13. Nós alcançamos a maturidade espiritual pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, porque Ele é o varão perfeito. Efésios 4:13 diz assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe, irmãos, como você cresce espiritualmente? Conhecendo e se alimentando da palavra. Não tem outro caminho, irmãos. Sabe, a palavra de Deus vai te fazer saber o plano de Deus, a palavra de Deus vai te mostrar quem você é nele, quem Ele é em você, a palavra de Deus vai te mostrar o que você tem, o que você pode, a palavra de Deus vai mostrar para nós e nos ensinar o que Jesus fez por nós, o que Ele conquistou para nós, a palavra de Deus vai nos mostrar que Satanás está completamente derrotado, e não existe demônio e principado que tem poder sobre você. A palavra de Deus, o se alimentar da palavra, vai te fazer crescer espiritualmente. F.F. Bosworth disse, algumas pessoas ficam perguntando a si mesmo por que não conseguem ter fé para obter cura.
Elas alimentam o corpo com 3 boas refeições por dia e o espírito com só um lanche frio por semana. É impossível crescer espiritualmente se você não se alimentar diariamente da palavra de Deus. É impossível, irmãos. No mundo tem umas dietas, no mundo tem mundiário que faz milagre, mas na vida espiritual não existe mundiário espiritual, irmão. Na vida espiritual é diariamente se alimentando com a palavra, com o pão que desce do céu, com o pão vivo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, o homem maduro e espiritual é aquele que se desenvolveu nos aspectos divinos. Seu espírito conquistou o domínio sobre seus processos intelectuais e o controle sobre seu corpo e os sentidos físicos. O homem espiritual é um homem que é governado pela palavra de Deus. Oh, aleluia! Mateus 4,4 diz: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oh, aleluia! Irmãos, como crescer espiritualmente? Alimentando-se da palavra. Segundo ponto, uma vida de oração. 1 Coríntios 14,4 diz, quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece a igreja. Sabe, irmãos, uma vida de oração, uma vida se alimentando da palavra, unida a uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de oração em outras línguas, onde você edifica o seu espírito, onde quando você está orando, a palavra de Deus é revelada a você, ela é feita rema dentro de você, a unção de Deus fica palpável, perceptível, aumentada em você, os seus olhos espirituais ficam abertos, você fica afogueado pelo Espírito. E você não precisa de um louvor maravilhoso lá no seu quarto, lá na sua casa, você cai no manto, você baba, você levanta e cai de novo, e o seu quarto é cheio da glória de Deus. Esse é um homem e uma mulher cheia de Deus, e um homem e uma mulher espiritual. Sabe, irmãos, Hebreus 5,12 diz assim, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Aqui eu estou abrindo um parênteses. Sabe, irmãos, alguns de nós, ou talvez a maioria de nós já deveríamos estar, como diz a Bíblia aqui, devido ao tempo decorrido, deveríamos ser mestres. O que é um mestre? É alguém que ensina. Alguém que está com uma mamadeira na mão cuidando de um bebê. Irmãos, imagina se eu e você, ou 90%, 80% aqui da igreja, estivesse cuidando de uma pessoa. Imagina se os casais aqui estivessem cuidando de casais maduros, homens e mulheres maduras, experimentadas, crescidas. Irmãos, não ia ter espaço aqui para o nosso culto. A galeria ali, vixe, esquece, pastor, ia ter que fazer 2, 3, 5 cultos, de tanta gente. Irmãos, Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com o seu crescimento. E o último ponto para a gente finalizar. Como crescer espiritualmente, irmãos? Se alimentando da palavra, tendo uma vida de oração e praticando a palavra. Não existe outro caminho, você pode tentar. Hebreus 5, 13 e 14 diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na prática, e inexperiente na palavra da justiça. Por quê? Porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tiago 1,22 diz assim, ei, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Irmãos, isso é comprovado cientificamente. Não sei se você sabe, mas teve gente que estudou durante anos, o poder de você aprender algo, receber uma informação e colocar em prática. Isso é comprovado cientificamente, quando você coloca em prática algo que você aprende. Isso cria um conceito chamado neuroplasticidade e mielinização.
Toda vez que você pratica algo, os neurônios envolvidos, os neurônios do seu cérebro que estão ali, se conectam mais forte e ganham uma espécie de capa isolante, uma capa protetora, que faz um sinal nervoso viajar mais rápido. Por isso, quanto mais você repete, mais rápido e automático o seu cérebro executa isso. Irmãos, imagina, se você pegar 1 Coríntios, capítulo 13, todos os dias ler e decidir todos os dias, hoje eu vou colocar 1 Coríntios 13 em prática. Irmão do céu, em 30 dias, irmão, você vira o homem mais amoroso da face da terra. Deus nos fez assim, Deus fez o nosso cérebro assim. Ele nos dá a palavra e se a gente coloca em prática, sabe, olha o que diz ali, fica mais fácil você colocar em prática aquilo. Oh, glória a Deus, você está recebendo aí? Oh, glória a Deus. Irmãos, para a gente finalizar, como crescer espiritualmente? Conhecimento e o alimentar-se da palavra. Segundo, uma vida de oração. Terceiro, a prática da palavra. Eu gostaria que você ficasse em pé, por favor. Sabe, irmãos, Deus tem uma vida extraordinária para você. Deus conta com você, Ele tem um plano, um propósito. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te predestinou, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele olhou para você, Ele te deu um propósito, Ele conta com você. Ei, Deus te chamou para crescer espiritualmente. Salmos 1 diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse daqui é você. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto fizer, prosperará. Irmãos, eu quero fazer 3 perguntas, o pastor, por favor, pode vir aqui já. Eu quero fazer 3 perguntas para a gente finalizar aqui. Irmãos, eu quero que você me responda com toda a sinceridade do seu coração. Quem aqui acredita que se praticasse diariamente uma vida de oração, de leitura da Bíblia e de prática da palavra, todos os dias, teria uma vida completamente diferente do que teria hoje? Se você acredita nisso, levanta sua mão, por favor. Quem aqui acredita? Sincero, se você não acredita, tá tudo bem, não precisa levantar a mão. Algumas pessoas não levantaram a mão e está tudo bem, é a sua opinião, está tudo bem. Segunda pergunta, você acredita que a sua vida ficaria diferente se no último ano você tivesse se dedicado com afinco a essas disciplinas espirituais? Você acreditaria, sim ou não? Você acredita que teria esse diferente em sua vida? E agora eu faço a última pergunta e eu gostaria de contar com a sua sinceridade. Quem aqui leu a Bíblia, se dedicou a orar e a ler a Bíblia todos os dias, a ter uma vida de oração? Todos os dias, nos últimos 30 dias. Levanta a mão, por favor. Amém, glória a Deus. Sem condenação, irmão, sem condenação, sem condenação. Mas sabe, e aí eu te pergunto, se você acredita que é tão importante, por que você não fez? Sabe, irmãos, talvez a resposta de muitas coisas, e até mesmo problemas que você está enxergando na nossa igreja, na sua vida, na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, seja porque você não tem se dedicado a uma vida de leitura da palavra, de oração e de prática da palavra. Irmãos, que essa palavra caia no seu coração, que ela encontre um solo fértil e produza excelentes frutos em nome de Jesus. Amém.